Grande tio Oscar, a gente, enquanto divide as atenções nessa data FIFA, olhando para o Brasil, a gente não consegue deixar de olhar as Europa, porque a gente tem um confronto na final da Nations League de dois postulantes ao título da próxima Copa do Mundo. Verdade, o confronto ibérico, né? O clássico da Península Ibérica, onde tradicionalmente a Espanha leva melhor sobre Portugal, mas é uma final. Portugal tem Cristiano Ronaldo nos seus 40 anos de idade, no plena forma, e a Espanha vem com um moleque com menos da metade da idade do Cristiano Ronaldo, né? O Yamal, de 17 anos, que igualou o feito do Pelé. Pelé até então era o único jogador com 17 anos a ter feito 3 gols na França. O Yamal, que já tinha feito um anteriormente, ontem fez mais dois, e tá lá. As duas únicas grandes estrelas do futebol na história a fazer 3 gols na França com 17 anos. Edson Arantes do Nascimento e Yamin Lamal. Enquanto de um lado a gente vê um eterno, um robozão igual vinho, agradecendo porque finalmente ele tem um time, ele tem um elenco para ajudá-lo a justamente a conquistar títulos, chega para buscar o bicampeonato da Nations League, jogando muito bem essa geração portuguesa, ela está muito afinada e do outro lado a gente vê uma geração de praticamente metade da idade. É um elenco que tem um entendimento desde a base e começa justamente pelo homem de terno, né? O treinador veio justamente da base da seleção espanhola e coloca em campo um futebol de brilhar os olhos. E vamos lembrar que a Espanha é um time que não é só o Yamal, é um time, em primeiro lugar, é um time entrosado, que tem liga. É um time que tem o Pedri naquele meio de campo, que é um maestro, é um jogador assim novo, né? Que ainda tem pelo menos 10 anos pela frente, é de futebol em altíssimo nível. Vamos torcer que não se lesione, né? Que ele já teve uma lesão recentemente lá no Barcelona, mas voltou muito bem. Então é uma seleção totalmente azeitada, assim. E no meu modo de ver, é a favorita, em que pese Portugal ter esse timão que você falou, um meio-campo fantástico, né? Com a dupla ali de Manchester, né? E para completar esse meio-campo fantástico, o Vitinha, que está assim comendo a bola no PSG, foi para mim, juntamente com o Dembélé, obviamente, mas o grande nome do PSG em toda a Champions League. Na reta final, o Duê se sobressaiu também, mas o Vitinha era aquele cara que dava o equilíbrio, que levava e trazia a bola, assim, era incansável. Como diria o Braddock, que jogou no Vasco, parece que ele tem 2 pulmões de tanto que ele corre. Ele é impressionante a qualidade de controle de visão. É um meio de campo que você falou. Tem Bernardo Silva, Bruno Fernandes, e a gente ainda tem a opção de Vitinha, de João Neves, que também foi um cão guarda nesse título inédito da Champions League pelo PSG. Lá na frente a gente cansa de exaltar o Cristiano Ronaldo, que jogou junto com o Bernardo Silva, atuou mais aberto, e do outro lado jogou o Pedro Neto, e no banco ainda nem entrou o Rafael Leão, tem o Diogo Jota, tem o Gonçalo Gonçalo. Ramos. É impressionante a qualidade, mas do outro lado também tem um time titular e um banco de reservas. Você parar para pensar que no meio de campo, a gente tem um time titular que começou com o Pedri jogando muita bola, uma leveza, o meio-campista da Real Sociedade e tem o outro cão de guarda. Ainda não contam com o Rodri, que está lesionado, mas tem como opção a entrada do Gavi, outro menino de La Masia, a base de Barcelona, que a gente já sabe que é uma das melhores do mundo, e ainda tem a opção do Fabian Ruiz, que também fez uma temporada espetacular. Cara, é difícil a gente exaltar todo mundo, porque a gente passaria horas para exaltar os dois elencos, mas é impressionante uma final de gerações se renovando, mas um duelo que fica justamente o Robozão contra a realidade do Yamal. Vai ser um duelo gigantesco, porque as semifinais já foi de tirar o chapéu. Verdade, sensacional, né? E vamos lembrar que a primeira Copa do Mundo do Cristiano Ronaldo, em 2006, o Yamal não era nem nascido ainda, né? Olha que coisa. Mas vai ser um Ah, grande duelo. Mas acho que a Espanha tem um leve favoritismo. e vai confirmar o terceiro título seguido, né? Foi campeão justamente da Nations League, veio seguido a Europa, conquistou a Eurocopa e agora está disputando a final da Nations de novo. Então já é uma realidade. A gente fala de uma geração renovando o espírito e é um espírito que a gente não cansa de elogiar. É um futebol que mesmo com 5-1, né, no placar, ele vinha com uma gana, uma vontade de vencer, tentou frear um pouco na semifinal, pensando em não em ter gás ainda para disputar a final, né? Mas passou por alguns vacilos defensivos, mas, cara, do meio para frente é uma seleção que a gente vê o brilho nos olhos
de abrir 2, 3-0 e estar em cima e buscando Verdade. sempre marcar. É verdade. Mas você tocou num assunto importante, né? A Espanha, é possível que eles tenham tentado se poupar, porque foi um jogaço aquele, né? Um jogo de 9 gols, né? Abriu 5-1, relativamente fácil, né? A França fez o gol de pênalti do Mbappé, que foi um pênalti, né? Uma jogada individual, né? Nem foi tanto uma jogada coletiva, mas a Espanha mostrou todo o conjunto nesses a primeira 1 hora, até os 15 do segundo tempo, só dava Espanha. E a única coisa que talvez possa contar a favor de Portugal é que vai ter um dia mais de descanso, né? A gente consegue exaltar o que, para mim, eu coloco eles à frente ainda de Alemanha e França. A Alemanha, tudo bem, jogou sem duas peças que são fundamentais, uma delas o Musiala, vem numa renovação também muito boa, é uma seleção que a gente tem sempre que tomar cuidado. O time da França é um time, cara, também de excelente qualidade, não é à toa, é a base praticamente do PSG que conquistou tudo nessa temporada, mas demonstrou um pouquinho de rigidez, um pouquinho de dificuldade para colocar essas estrelas em um encaixe. Achei muito engessado o ataque, Dembélé muito pela direita, o Mbappé ali muito centralizado, o Doué muito na esquerda. É difícil na cabeça de um treinador você colocar tantas opções de qualidade para em sintonia, né? Mas é uma linha defensiva também que deixou a desejar, mas a gente vai Bem, bem, gastar muito tempo aqui elogiando essas quatro seleções, né? bem. Eu deixamos sem muito tempo para treinar esse time da França, né? Qualidade não falta. E vamos lembrar que com o Deschamps a França chegou em 2 finais nas últimas 2 Copas do Mundo, né? É uma promessa de 2026 com seleções renovadas e um futebol de abrilhantar, e a gente fica só esperando, né? E por enquanto se deliciando com esses campeonatos que, apesar de apertar para os jogadores em questão física, em questão de calendário, para a gente não tem como. A gente entende o lado do jogador, mas o lado de apaixonado de torcedor tá maravilhado. É verdade. E que vem esse grande jogão, Espanha e Portugal. Estou ansioso para começar.